Pessoal, boa noite. Uma alegria, né, estarmos aqui, gente. Feriadão, né, a gente aqui para recarregar também nossas energias com a palavra de Deus, né? Então, gente, é uma alegria estar aqui para a gente compartilhar sobre essa epístola, que é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quem, gente, fez aqui no curso a primeira epístola? Quem participou da exposição da primeira? Então, gente, todo aquele contexto, né, da cidade de Corinto, os problemas que haviam ali, são muito bem desenvolvidos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é uma das grandes epístolas do Novo Testamento. Então, gente, talvez junto com Romanos e junto com Hebreus, primeira aos Coríntios seja aquela epístola que aborda mais temas marcantes, né? Então, gente, quem não lembra de 1 Coríntios capítulo 13, para muitos, capítulo mais belo das Escrituras e talvez, gente, o mais difícil de se viver, né? Onde Paulo fala que até mesmo, gente, nossas boas obras aos mais pobres, até mesmo o martírio, já pararam para pensar isso? Paulo chega a falar o seguinte: olha, até se eu der a minha vida em nome da verdade, se eu não tiver amor, de nada vale. Ou seja, 1 Coríntios é uma epístola que vai bem no coração da fé cristã e trata temas também de liberdade cristã, dons espirituais, enfim, juízo de Deus, 1 Coríntios 3, divisões na igreja e assim por diante. Bom, gente, é muito importante a gente ter uma ideia daquilo que o livro de Atos traz sobre, isso aqui são só os livros que eu utilizo. A data dela, gente, está ali, é por volta de 56 depois de Cristo. Então, gente, o livro de Atos, ele nos revela algumas coisas muito importantes sobre o ministério de Paulo, tá? Então, gente, Paulo, no livro de Atos, ele tem 4 grandes viagens. 3 são missionárias, são as grandes viagens missionárias de Paulo, e a 4ª viagem de Paulo, gente, é preso. Ele é preso em Jerusalém. Paulo, então, apela às autoridades romanas, porque ele tinha cidadania, e ele vai, gente, nessa última viagem, né, tem lá o naufrágio, eles chegam na ilha de Malta, enfim, a viagem dura muito, e Paulo finalmente chega em Roma, e ali, gente, termina o livro de Atos, né, de que Paulo mesmo, digamos assim, gente, Paulo, ele estava usando tornozeleira, né? Hoje é muito comum a tornozeleira, então Paulo estava no regime, gente, de semi-liberdade. Por quê? Porque ele ia ser julgado, e Paulo tinha soldados à porta da sua casa, mas ele podia receber pessoas ali, né? Então Paulo, assim, ele estava em semi-liberdade, ele não podia andar por Roma como ele gostaria, mas ele podia pregar o evangelho. E Atos termina com Lucas, né, que é o companheiro de Paulo em muitas dessas viagens, falando que não havia impedimento algum ao evangelho. Então, gente, a terceira viagem missionária de Paulo é o contexto em que ele escreve a segunda epístola aos Coríntios. Mas para a gente entender a terceira, gente, é bom. Então, na primeira, percebam, ele não vai a Corinto, tá, gente? Que está por aqui, ó. Está bem aqui nessa passagem, né, entre esses 2 mares aqui. Na segunda, Paulo evangeliza após Atenas, gente. Então, para a gente localizar em Atos, depois de Atos 17, onde Paulo prega no Areópago em Atenas, ele vai para Corinto, e ali, gente, ele prega em Corinto, e depois na própria epístola, 1 aos Coríntios, ele fala, né, que ele não foi com sabedoria, de persuasão, de palavras, mas ele foi com demonstração de poder, ou seja, ele pregou Cristo e Cristo crucificado, e nasce essa igreja em Corinto, que era, gente, uma cidade cheia de problemas. Então, dentre os problemas, como vocês tiveram na aula, né, havia forte presença, gente, de religiões pagãs em que os cultos eram conduzidos por prostitutas cultuais, né? Então as pessoas tinham, digamos assim, a prostituição era oficial da religião de Corinto. Então, gente, dentre as coisas que Paulo enfrentou ali, tinha também a soberba e o orgulho dos cidadãos daquela cidade, que era uma cidade, uma das mais importantes da região ali da Grécia Antiga, né? Então, gente, ali era chamado, né, de Ásia já, onde hoje, gente, essa região aqui, onde hoje é a Turquia, né? Então, não, gente, eu acho que Corinto está onde hoje é a Grécia, né? Aqui que seria a Turquia, essas regiões aqui mais acima. Então, gente, aqui próximo de Atenas está Corinto, e o que aconteceu? Paulo, então, sabendo dos problemas que havia naquela igreja,
na sua terceira viagem. Então, tudo leva a crer que a primeira epístola aos Coríntios foi escrito no início da terceira viagem missionária de Paulo. E aí, gente, nós temos uma pista muito grande de que Paulo teria escrito a sua segunda epístola aos Coríntios aqui da região de Éfeso, tá? Entre Éfeso e Troade. E ele faria uma visita à igreja de Corinto. E a gente tem essas pistas porque Paulo fala que ele enviou Tito. Antes dele fazer essa viagem para Corinto, ele enviou Tito, e depois na epístola ele fala assim que não encontrou Tito em Troade, que ele ficou muito angustiado. Ou seja, Paulo então dá digamos, o panorama de quando foi escrita essa carta e quais as razões. E aí Paulo fala que depois ele encontrou Tito na região aqui da Macedônia. E aí Tito trouxe aquelas notícias que ele descobriu e presenciou em Corinto. Então, gente, esse é o contexto da segunda epístola. Outro ponto que é muito importante para a gente decifrar um pouquinho a estrutura da epístola é o seguinte: houve, gente, depois da primeira epístola aos Coríntios, houve uma epístola que Paulo teria escrito, que é chamada a Epístola de Lágrimas, ou a Carta Triste de Paulo, porque ele menciona ela várias vezes em 2 Coríntios, e tudo leva a crer, gente, que essa carta de Paulo, ela se perdeu, tá? Porque não é 1 Coríntios, porque é uma carta breve, em que Paulo é muito duro, e tudo leva a crer, pelo que Paulo fala, que alguém na igreja se levantou contra a autoridade do apóstolo. Então, gente, vejam bem. Então, antes de Paulo escrever, segundo aos Coríntios, ele escreveu a tal carta triste, que é mencionada 2 vezes na epístola, mas que se perdeu, tá? E alguém pode perguntar: Rodolfo, mas como assim se perdeu? Não era a palavra de Deus? Irmãos, nós temos que ter a consciência de uma coisa, tá? O cânon bíblico, aquilo que a gente chama de Bíblia, palavra de Deus, ela chegou até nós, gente, por um ato soberano de Deus que permitiu que aqueles livros que seriam importantes para a formação da igreja fossem reunidos pela própria igreja, gente, muito importante, tá? E fossem reconhecidos pela igreja de Cristo como tendo autoridade. Por que é importante a palavra reconhecidos? Porque se você conversar com qualquer católico romano, ele vai dizer o quê? Que foi a igreja que criou a Bíblia. Ou seja, a Bíblia teria sido obra da igreja. E aí segue-se que existe uma autoridade na igreja que é comparável ou até maior que a autoridade da Bíblia. Concordam? Se a gente seguir o pressuposto dos católicos, seria isso. Ora, gente, uma coisa é você dizer que a igreja teve uma autoridade de falar, não, são esses e esses e esses livros. Isso, historicamente, gente, não ocorreu, tá? O que ocorreu? Os livros que foram escritos pelos apóstolos ou que traziam autoridade apostólica, tá? Então, são 2 coisas que são critérios para o Novo Testamento. Esses livros, gente, com o passar dos anos, eles começaram a circular na igreja e serem copiados e serem replicados, e toda a igreja passou a reconhecer que havia uma lista de livros que eram considerados como aqueles livros autoritativos. E aí, gente, o cânon da Escritura, por assim dizer, né, aquilo que a gente chama hoje de Bíblia Sagrada, por volta, gente, do século IV, olha só que interessante, por volta do século IV, a igreja teve algumas reuniões, entre eles o Concílio de Cartago, que, se eu não me engano, foi em 386, e os cristãos chegaram a que conclusão? Olha, gente, por tudo que ocorreu até aqui, nesses mais de 300 anos de história, o que nós temos reconhecido é que estes são os livros autoritativos. Então, gente, os 4 evangelhos, Romanos, Hebreus. Então, gente, a igreja via que aqueles livros tinham autoridade apostólica. Deu para pegar isso, gente? Então, gente, essa carta de Paulo que se perdeu, bom, na soberania de Deus, ele permitiu que esse documento não ficasse para o cânon, tá? E outras epístolas entraram para o cânon e são parte da Escritura Sagrada. Então, gente, a autoridade da Bíblia, ela deve ser recebida pela igreja como um processo que o próprio Deus conduziu para que a igreja chegasse a manter, a proteger esses livros. Muitos deles foram perseguidos, esses livros foram queimados em muitas instâncias, mas a igreja conseguiu manter de alguma forma isso, gente, que vários lugares na Bíblia diz.
Por exemplo, Jesus fez muitas coisas além dessas, João fala no Evangelho de João. Mas estas foram registradas para quê? Para que vocês tenham fé no seu nome. Ou seja, aquilo que é fundamental à nossa fé está nas Escrituras. Graças a Deus por isso, né? Então, gente, saindo desse parênteses que eu fiz, para explicar, né, o porquê que essa segunda carta de Paulo, a carta triste aos Coríntios, havia se perdido, porque de fato tratava de um tema muito específico e Deus, na sua soberania, digamos assim, conduziu as coisas para ela não estar no cânon. Mas, claramente, ela é parte central de 2 aos Coríntios. Então, gente, para eu não voltar e falar tudo aquilo que eu falei na primeira aula, né, a gente avançar na epístola, eu só vou colocar aqui os 4 temas básicos que Paulo trata nessa epístola, tá, gente? Eu não vou comentar em detalhes. Primeiro, gente, Paulo, antes de visitar uma igreja, ele aparava as arestas, tá? Ou seja, questões que tinham que ser resolvidas, questões que tinham que ser, superadas. Então, por exemplo, segundo aos Coríntios, Paulo fala muito, olha, gente, essa tristeza que vocês estão por causa da minha carta e por causa da exortação que vocês fizeram a essa pessoa, né, que provavelmente estava se opondo a Paulo, perdoem ele, eu também o perdoei. Ou seja, livra o coração de vocês disso. É nesse contexto que surge aquele versículo que Paulo fala assim, que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Por quê? Porque Paulo viu que a igreja estava tão tomada por uma tristeza que essa carta deixou, que era uma carta dura, que Paulo fala assim, olha, gente, vamos perdoar, vamos superar isso aí, tá? Então, grande parte da epístola aos Coríntios é esse aparo de arestas, né, para a terceira visita que ele diz que vai fazer. Um segundo ponto, gente, que é grande parte do que nós vamos ver hoje, tá? É a reafirmação do apostolado de Paulo. Então, gente, Paulo, do capítulo 1 de 2 aos Coríntios até o final do capítulo 7, ele trata muitos temas, mas todos eles, gente, retornam em um tema meio que geral. Paulo afirma a autoridade do seu apostolado, por várias fontes, tá? Ou seja, Paulo fala assim, gente, eu sou um apóstolo de Cristo por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu não preciso de recomendação de ninguém, né? A gente vai ver, por exemplo, Paulo fala assim, eu não sou como outros, que eram os judeus, gente, que tomavam cartas de superiores para serem recomendados em certas comunidades. Lembra quando Paulo perseguiu a igreja, gente? Ele caiu do cavalo em Atos 8? Ele tinha o quê? Cartas dos superiores de Jerusalém. Paulo fala, gente, agora em Cristo Jesus, eu não preciso de cartas de recomendação. Sabe quem é a minha carta de recomendação? Vocês. A obra que Deus fez na vida de vocês é a minha recomendação e a minha carta. Vocês são carta viva. Então, gente, todos esses trechos, Paulo está o quê? Reafirmando a sua autoridade apostólica contra aqueles que ainda se opunham a ele. Então, gente, vocês imaginam, Paulo é o fundador da igreja, Paulo gerou a igreja de Corinto pela pregação do evangelho e tinha gente a todo momento desafiando a autoridade de Paulo, que lá em 1 Coríntios, vocês viram, e em 2 Coríntios a coisa continuava. Então, gente, um tema geral de 2 Coríntios também é a reafirmação do apostolado de Paulo. Eu vou passar, tá, gente? Esses versículos eu vi na primeira aula aqui, mas depois vocês podem explorar o material. Um terceiro grande tema, gente, só para a gente ter uma noção geral e a gente ir para os específicos, é justamente uma coleta de ofertas para os crentes em Jerusalém, que toma, gente, por volta aí de 2,5 capítulos da segunda epístola aos Coríntios, tá? Ou seja, a partir do capítulo 8, Paulo fala dessa grande campanha que ele estava levantando, gente, para abençoar a igreja perseguida de Cristo em Jerusalém. E aí Paulo fala como convém ofertar. Gente, talvez no Novo Testamento, o maior tratado sobre oferta e como uma oferta deve ser feita é justamente 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. E a gente vai ver, provavelmente, na próxima aula isso, que é riquíssimo, tá? Ali tem coisas, assim, que a igreja de hoje precisa aprender muito. E a segunda epístola aos Coríntios, gente, termina com a exortação de Paulo contra falsos apóstolos, tá? Ou seja, haviam pessoas que se colocavam como tendo autoridade da parte de Deus,
mas que não eram apóstolos. E aí Paulo é muito duro contra essas pessoas no final da epístola, que provavelmente vai ser o tema da nossa última aula, que fala muito sobre os judaizantes, tá? Os judaizantes sempre foram um problema para as igrejas cristãs no seu princípio. Gente, então esses são os versículos que baseiam aqueles temas que eu coloquei. Então, gente, isso aqui é o esboço geral de 2 aos Coríntios, tá? Então, Paulo começa com uma saudação, e eu terminei a aula passada, gente, justamente aqui, tá? Eu apresentei esse esboço, assim, em linhas gerais. E aí, gente, onde está amarelo aqui é o que eu quero ver hoje com vocês, tá? Então, a aula vai de 7h30 às 9h. Então, a gente tem caminho para percorrer. Então, gente, o primeiro ponto da epístola é a introdução. Nas bênçãos tem um trecho importantíssimo para a gente, tá? Que Paulo fala sobre a consolação que ele recebe da parte de Deus. E depois, gente, Paulo fala sobre o ministério dele com os coríntios, tá? E aí vem essa parte riquíssima, gente, é muito rico. Tem vários trechos aqui que são, assim, trechos que você deve lembrar de mente ou de coração, mas que muitas vezes a gente não lembra que está em 2 Coríntios, tá? Então, Paulo fala sobre peso de glória, sobre a carta, que nós somos carta, que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então, todos esses grandes temas, gente, sobre o corpo, que Paulo fala que eu preferia estar fora do corpo e estar com o Senhor, mas por sua causa agora eu estou aqui. Então, gente, Paulo destrincha aí várias temáticas nesse intervalo aqui, que seria o segundo eixo da epístola, né? Então, nós vamos ver alguns desses temas, tá, gente? Alguns desses temas. E eu quero chegar hoje com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, tá? Tratar até do tema das aflições do presente versus glória vindoura. E aí, gente, os próximos temas que a gente vai ter nas próximas 2 aulas seriam estes, terminando aquela parte do bloco onde Paulo desenvolve várias temáticas. E aí, gente, nós chegamos nessa parte riquíssima sobre a coleta para Jerusalém, que, como eu disse, gente, é um tratado de gestão financeira cristã. Talvez no Novo Testamento nenhum lugar fale melhor de como nós devemos administrar nossos bens, nossos recursos diante de Deus do que esse trecho que a gente vai ver na próxima aula também. E aí, gente, nós vamos fechar 2 aos Coríntios falando sobre a maturidade cristã e como a gente deve se comportar diante dos falsos apóstolos, que é um tema fundamental também na vida cristã. Então, gente, 2 aos Coríntios termina aí no capítulo 13. Bom, gente, então eu vou começar aqui com esse trecho, que é um dos trechos que eu considero dos mais ricos das Escrituras, porque lembre-se, gente, Paulo então escreveu uma epístola muito dura para eles, que entristeceu muito a igreja. E Paulo fala muito em 2 aos Coríntios, gente, de como que Deus, ele permite que nós passemos por aflições. Por quê? Porque Deus quer nos consolar. Porque é somente, gente, isso aqui tem aplicação demais na nossa vida, tá? Somente a partir do momento que nós aprendemos que em muitas aflições, só o consolo de Deus é que vai nos dar condições de seguir nossa caminhada, é que nós vamos reconhecer, gente, que nós somos aptos a consolar outras pessoas. Então, gente, Paulo aqui traz um princípio, muita gente pode ficar chocado, né? É muito comum entre nós, cristãos, principalmente evangélicos, falar assim que Deus não nos dá uma prova maior do que nossa capacidade de suportar. Quem que já ouviu isso? Eu já ouvi, já falei isso. Deus, quando Ele dá a prova, Ele dá também a capacidade de suportar. Gente, Paulo aqui nesses versículos, ele nega isso, tá? Sabe o que ele fala? Que Deus, às vezes, nos dá provas e aflições que a gente não tem capacidade de suportar. E que a única resposta que a gente pode ter é desistir. Paulo fala que Deus permitiu isso na vida dele, para que Paulo fosse ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, eu, por mim, tinha chutado o balde, eu, por mim, já tinha considerado que tinha acabado tudo. Mas o que Deus fez? Deus me traz de volta à vida. E agora, a minha esperança é naquele Deus que ressuscita os mortos. Por quê? Porque Ele me ressuscitou. Ele me pegou de onde eu já não tinha condição nenhuma.
Então, gente, há momentos da nossa vida, e graças a Deus por isso, que não é a nossa fé que faz Deus agir. Que Deus permite até que a nossa fé esgote para Ele lá e nos tirar daquela situação e a gente falar assim, puxa vida, gente, Deus é vivo. Deus ele não precisa só da minha fé para Ele agir. Porque em mim eu tinha condenação de morte, mas Deus tinha o quê? A sentença de, Paulo, você ainda tem muita coisa para fazer, meu filho, levanta daí. Então, gente, isso aí, Paulo fala nos seguintes termos aqui, nesse início de 2 Coríntios, tá? Ele conecta, gente, a aflição cristã com a consolação de Deus. Ou seja, olha, vocês foram muito afligidos, né, pela minha epístola, vocês foram muito entristecidos, mas saibam que toda a aflição que nós temos da parte de Deus, ela gera consolo. E Deus, a partir do momento que nos consola, Ele nos torna mais aptos a quê? A consolar outras pessoas. Então, gente, o Espírito de Deus, que é chamado por Cristo como o Consolador, não é isso? O Espírito é o Consolador. Esse mesmo Espírito é que quer nos tornar também o quê? Consoladores, pessoas que são capazes de consolar outras pessoas. Então, gente, um versículo aqui, um trecho, né? Eu sempre vou passar um pouquinho do tema e passar o trecho para a gente ler. Olha o que Paulo diz, gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê, gente? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Está vendo, gente, o processo? Deus permite aflições, nos consola, e com esse consolo de Deus, nós nos tornamos cada vez mais o quê? Consoladores de outras pessoas. E Paulo fala a razão disso, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Gente, se Jesus, que é o Filho de Deus, teve aflições nesse mundo, se Jesus, que é o Filho de Deus, foi morto numa cruz, então, gente, nós que somos seus seguidores, também vamos passar por aflições. Mas assim como Cristo Jesus foi consolado. Lembra no Getsêmani, gente? Quando Jesus estava com a alma aflita e suava sangue, o que Deus mandou para ele? Anjos para o consolar. Mas Jesus falou assim, seja feita a tua vontade, Pai. Ou seja, Jesus foi para a cruz e morreu a nossa morte. Só que a consolação de Deus com Cristo foi tão grande que a morte não pôde reter Jesus, né, digamos assim. Então Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, gente, e o exaltou no trono, né, à direita de Deus sobre todo nome. Então, digamos assim, nós como seguidores de Cristo, a gente também tem essas mini, né, mortes e ressurreições. A gente também experimenta essas aflições que Paulo sempre associa a Cristo, mas Deus, assim como Ele consolou o seu Filho, Ele consola os seus filhos, nós que estamos em Cristo Jesus. Então, gente, Paulo, ele fala finalmente, né, que algumas aflições que Deus permite nós enfrentarmos, gente, esgotam as nossas forças, para que nos tornemos confiantes no poder de Deus. Gente, Deus nos exorta a termos fé, né? Sempre Ele fala, olha, tem fé, aquele que pedir crendo vai receber. Mas, gente, a gente não pode, como cristãos, acabar crendo em algo que é uma mentira, na verdade, é que a fé em si mesmo tem poder. Ou seja, tem muito crente que tem fé na fé. A fé dele é na fé, né? Então, gente, tinha uma época que eu estava com uma teologia meio distorcida, né? Um tempo da minha vida, eu já tenho aí dezenas de anos caminhando na fé, que eu estava meio com esse negócio, sabe? Que determinando coisa, tomando posse, sabe? Fazendo uns negócios meio assim, se eu tiver aquela certeza mesmo, gente, até a montanha eu vou, né? Eu lembro uma vez, gente, que eu apostei, confessando os pecados aqui, eu apostei, gente, num negócio aí, um sorteio, e com fé que eu ia ganhar aquele negócio, falei assim, a fé que eu estou, esse negócio vai vir para mim de todo jeito. Então, gente, é uma fé mal direcionada, né? Por quê? Ora, gente, a nossa fé, segundo as Escrituras, ela é honrada por Deus quando a nossa fé reflete o quê? A vontade de Deus para nós. Então, gente, até quando Jesus fala assim, olha, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, farei.
Gente, o nome de Jesus, apesar de que é muito bom a gente terminar nossas orações falando em nome de Jesus, amém, né? Mas existe algo mais profundo ali. Sabe o que Jesus fala? É que Jesus é o rei. Quem ensinou isso uma vez foi o Kierkegaard, um autor cristão que eu gosto muito. Ele falou assim, gente, Jesus é o rei e nós somos seus servos. Jesus ascendeu à direita do trono de Deus, está lá reinando sobre a sua igreja e tem o poder disponível para a igreja. Qual que é o sentido disso, gente? É o que conta uma parábola. Então, gente, é como se Jesus fosse o rei e você fosse um servo do seu reino e você fosse, por exemplo, né, ao imperador de um reino que é mais poderoso do que aquele próprio rei, mas você vai lá em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, imagina você chegando diante do imperador, vamos colocar aqui, o imperador de Roma, né? E você representa o reino de Jesus. Gente, é uma metáfora, tá? E você chega para o imperador de Roma e fala assim, estou aqui em nome de Jesus e venho pedir isso para você. Gente, é isso que Jesus está falando. Tudo que vocês pedirem em meu nome, representando o meu reino, as coisas que refletem a minha vontade, vocês podem pedir com fé que o Pai vai dar para vocês. Ele vai dar coisas boas, ele vai dar coisas, bênçãos também, mas ele vai dar também, gente, poder do céu, ele vai dar o Espírito Santo, ele vai dar tudo aquilo que reflete o reino dele. Então, gente, estou falando isso tudo por quê? Porque há um momento na nossa vida em que Deus, ele nos ensina que não é a nossa fé necessariamente que move a mão de Deus, como grandes heróis da fé já falaram isso, né? John Wesley uma vez falou isso. A mão de Deus só se move por meio da oração. Não, gente, tem hora que Deus deixa a gente perder toda a fé e toda a esperança para Ele ir lá e fazer aquilo que só Ele pode. E aí, gente, que alívio, né? A gente saber que as coisas não estão do nosso controle. E nem mesmo, gente, da nossa fé. Deus nos ama com amor de pai para filho. Às vezes, irmão, você não vai ter fé não, mas Deus vai lá e vai te tirar daquela situação. Deus vai te consolar, Deus vai te ressuscitar. E olha o que Deus permitiu, gente, que Paulo, né? Eu vou pular isso aí, depois eu volto, tá, gente? Mas olha o que Deus permitiu Paulo passar. Ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Gente, Paulo está falando o seguinte, eu por mim desisti, eu estava morto. Gente, os comentaristas desse trecho especulam sobre o que poderia ter sido isso, tá? Mas há chances de que isso tenha sido uma perseguição que Paulo sofreu em Éfeso, que ele teria quase perdido a vida, ele teria sido espancado e quase perdido a vida e desistido, digamos assim, morri. E aí, gente, o que Paulo fala depois? Mas já em nós mesmos tínhamos o quê? O que Paulo fala que tinha nele? Sentença de morte. Para o quê? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Glória a Deus, né? Ou seja, Deus mostrou para Paulo o seguinte, né? Parecido com aquela visão que Paulo teve. Paulo, o meu poder na sua vida se aperfeiçoa quando você está fraco, quando você acha que acabou, quando você perdeu suas forças, aí Deus vem e faz. O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, gente, Paulo aprendeu a ser consolado por Deus. E nessa citação, gente, essa citação de um dos livros que eu uso, gente, para esse estudo, o Craig Blomberg, gente, eu recomendo muito esses livros aí, tá? Ele tem um box, volta e meia está em promoção, Introdução de Atos Apocalipse, e ele tem um antes desse, que é a Introdução aos Evangelhos. Ou seja, é uma introdução, um panorama do Novo Testamento inteiro. São livros muito bons, muito bons. O Blomberg é um cara crente na palavra, né? Tem que tomar cuidado, viu, gente? Você vai em livraria evangélica por aí, toma cuidado, porque tem cada autor aí que você vai começar a ler o livro crente e vai terminar, se Deus não tiver misericórdia, vai terminar descrente. Mas o Blomberg, ele une erudição com fé. E ele diz o seguinte, Paulo, nesse trecho inicial de 1 Coríntios 1, a enxurrada dessas palavras, né, nesse curto espaço, torna clara a ideia central de Paulo. Deus pode nos conduzir em segurança até nos momentos mais difíceis, que é o consolo, né? Paulo fala, acho que 14 vezes, o termo consolo, que tem aquela raiz grega, gente, de
Paracletos, que Jesus usa o quê? Para o Espírito Santo, porque Deus, o Pai, enviará um outro Consolador. Então é esse termo aí, Paracletos, né? Consolo, é essa raiz que Paulo utiliza. Mas o consolo divino não deve apenas aliviar nossa aflição. De nossa parte, devemos estar melhor preparados para consolar outros que estão aflitos. Este é o primeiro e principal princípio que Paulo apresenta nessa carta acerca do sofrimento. Em Cristo passamos por aflições, mas Deus é o Deus de toda a consolação. Irmãos, e que sujeito que passava por aflição, né? Paulo. Eu sempre gosto de citar em Atos, né? Acho que é capítulo 21, enfim, é do 20 em diante, que tem um naufrágio. Vocês imaginam, gente, um naufrágio, por mais de 20 dias eles ficam assim à deriva. Paulo tem um sonho, né, uma visão, Deus falando que a tripulação inteira seria preservada. E aí, gente, finalmente eles chegam em terra firme. Acabou a aflição, né? Ufa, depois de tantos dias. E aí o povo acende uma fogueira, o que acontece, gente? Sai uma serpente de dentro da fogueira e pica Paulo. O povo olhou para Paulo e falou assim: esse aí é amaldiçoado por Deus. Imagina, gente, o apóstolo Paulo falou assim: esse aí os deuses estão perseguindo, porque acabou de sair do naufrágio, vem acender uma fogueirinha para esquentar o corpo, sai uma serpente e pica ele. Não tem outra explicação, ele é amaldiçoado, né? Gente, cuidado com certas teologias por aí, viu? Que falam que cristãos que passam por aflição têm alguma coisa errada na vida, né? Cuidado, gente. Isso é muito distante do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? Deus nunca vai nos desamparar. Mas Deus, Ele passa conosco na fornalha, Ele passa conosco pelas águas. Ele nos consola, nos conforta, mas Deus permite que a gente passe por dificuldades, gente, nesse mundo. Os grandes homens de Deus são prova disso. Então, gente, Paulo é um sujeito que, assim, depois que a serpente picou ele, a Bíblia fala o quê? Não aconteceu nada com ele. Ao consolo de Deus. E aí, gente, aquilo que talvez era para um escândalo, o pessoal começou a achar que Paulo era o quê? Um Deus. E aí Paulo, digamos assim, organizou aquela ocasião para pregar o evangelho para aquelas pessoas, ou seja, aquilo que muitas vezes para os olhos de outros fala assim: ah lá, nossa, agora o Rodolfo se deu mal. Ah, o fulano de tal, agora Deus desamparou ele. Irmão, se a gente está vivendo à luz de Deus e de acordo com a vontade de Deus, o consolo vai vir, o amparo vai vir. Você vai se tornar alguém capaz de quê? Consolar outras pessoas de uma forma que antes você não tinha. Você não tinha essa capacidade. Deus cria isso em você. Deus cria isso em nós. Bom, gente, então nós prosseguindo aí nesse primeiro bloco de 2 Coríntios, né? Paulo então começa, gente, num trecho muito longo. Olha só, ele vai de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, né? Que inclui até aquele que a gente viu ali. Mas ele vai, gente, até 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Gente, e aqui, enquanto em 1 Coríntios parece que cada capítulo lida com um tema bem específico, né? Dons espirituais, igreja, o amor, 1 Coríntios 13, o juízo de Deus, 1 Coríntios 3, a divisão na igreja. Aqui não, gente. Existe um trecho longo que a gente vai percorrer a partir de agora, que Paulo ele fala, ora sobre o seu ministério e a autoridade apostólica que ele tinha. Ora, ele fala, gente, das grandezas que nós temos em Deus. É assim, é meio que um negócio meio comovente, sabe? Ele está escrevendo e falando dele, de como Deus honra o ministério dele, como que os coríntios são amados por ele, como que Deus tem coisas grandiosas para nós. Então, é um trecho que tem muitas, digamos, se fosse uma estrada, né, ia ter várias curvas assim sinuosas, cada uma mostrando um panorama distinto. Então, gente, a primeira coisa que nós temos aí da parte de Paulo é que ele fala o seguinte: olha, gente, alguém quer questionar minha autoridade apostólica? Veja a minha motivação. Veja como eu me portei dentre vós. Veja se em algum momento, né, hoje está um tema muito comum de abuso, né, abuso espiritual, lideranças que abusam, enfim, de várias formas, né, gente? Às vezes enfim, manipulando pessoas, controlando a vida, né? Mas Paulo fala o seguinte: olha, gente, vocês querem maior marca do meu ministério do que a forma que eu agi entre vós? Digamos assim, né? Dinheiro. Paulo falou que ele tinha orgulho, né, em relação aos coríntios, ele trabalhou para se sustentar. Fiz mal a alguém? Fui desonroso com alguém?
abusei de alguma autoridade? Todo mundo olhou assim e falou, gente, o que eu ganhei? Digamos assim, se eu não for um apóstolo que se realmente serve a Cristo, para que eu ia fazer o que eu fiz com vocês? Né? Eu me dei, eu gastei minha vida com vocês, eu servi vocês. Né? Então a autoridade que eu tenho está aí, é essa marca, o amor que eu tive por vocês e que foi expresso em todo o momento que eu estive com vocês. Então, gente, quando Paulo reafirma a sua autoridade apostólica, ele expõe isso, gente, as motivações puras que eram totalmente evidentes para a igreja em Corinto. Então imagina, gente, uma igreja cheia de gente orgulhosa, gente poderosa, aí quando Paulo fala isso, eles ficam assim, mas acho que aquele dia ele falou meio duro. Não, mas realmente, não tem como, digamos assim, desautorizar o que Paulo fez no nosso meio. Ele veio aqui e gerou vida entre nós. Então, gente, Paulo fala isso aqui no início, né, desse trecho, 1 Coríntios 1, 12 e 13. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. Espero que também até o fim as reconhecereis. Ou seja, gente, olha o testemunho que nós tivemos entre vocês. Olha o que nós fizemos no meio de vocês. E aí, gente, Paulo fala, né, da simplicidade e da pureza do reino de Cristo, e que em Cristo, né, Deus não tem palavras ambíguas. Né? Paulo fala assim, olha, em Cristo, gente, Cristo é o sim e o amém de Deus para todas as promessas de Deus. E digamos assim eu fui com vocês também. Eu não agi com sim e não, eu não agi com duplicidade. Eu agi de forma transparente, né? Vocês sabem quem eu sou e eu vivi entre vocês dessa forma. Então Paulo diz isso nesse trecho, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, ele não foi sim e não, mas nele houve apenas o sim. Então, gente, aquilo que Jesus fala, né, que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não, o que passar disso provém do maligno. Paulo está falando, olha, gente, essa simplicidade que existe em Cristo, de que tudo nele é o sim de Deus para nós, foi assim que a gente agiu entre vocês. Vocês não vão ver em nós e no nosso ministério nenhuma ambiguidade nesse sentido. E Paulo, então, fecha, né, com esse versículo que é lindo, né, também, e muito poderoso. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Cristo Jesus, o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Irmãos, esse é um versículo que nos dá um panorama bíblico, né? Lembra, gente, quando Deus prometeu para Abraão que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra? O que Paulo está dizendo aqui? Ora, gente, em Cristo Jesus, aquela promessa feita em Abraão é o amém, é o assim seja. Tudo que Deus promete, gente, desde Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, versículo 15, que Deus fala o quê? Quando a serpente engana, né, a mulher engana Adão, faz o pecado entrar. Claro, gente, o homem foi responsável, né, por deixar isso entrar, mas a serpente enganou. O que Deus fala para a serpente? Deus fala o quê? Olha, porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Ela te pisará a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Gente, isso aqui é o Evangelho. É o Evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que Deus está prometendo? Que a semente da mulher vai destruir as obras do diabo. Então o que Paulo fala aqui, gente, por isso que é um panorama bíblico, ele está falando o quê? Irmãos, é em Jesus Cristo que nós temos o sim e o amém para todas as promessas que Deus sempre fez por nós. Tudo. Então, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém de Deus. Não há nele ambiguidade, né? A ambiguidade, a infidelidade é nossa, mas Deus sempre vai ser fiel. E em Jesus, tudo que Deus sempre prometeu, irmãos, para Moisés, para Noé, tudo que Deus prometeu. Eu gosto muito de um quadro que fala de Apocalipse. Quando Deus revela para Noé o arco, né, de Deus, que a gente chama
de forma bem pagã, arco-íris, né? Mas na Bíblia é o arco de Deus, né? Então, gente, o que é o arco? É a promessa de Deus de que ele nunca mais vai o quê? Destruir a criação. Que ele nunca mais vai destruir com água a criação, né? Então, gente, lá em Apocalipse, João tem uma visão de Jesus assentado sobre um arco-íris, sobre o arco de Deus. Ou seja, até mesmo aquela promessa feita a Noé, de que a criação vai ser preservada, de que a aliança de Deus com a criação ela não vai ser anulada. E, irmãos, não se enganem, tá? Esta criação aqui vai ser o quê? Restaurada. Ela vai morrer como a gente morre e vai ressuscitar assim como a gente ressuscita. Então, por isso que Apocalipse 21 e 22 é um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque em Cristo Jesus, todas aquelas promessas de Deus, nele tem cumprimento. E por que Jesus se assenta sobre o arco de Deus em Apocalipse? Não está por acaso aquilo ali, gente. É porque é aquilo que em Colossenses fala, né? Todas as coisas foram feitas em Cristo, para Cristo e por meio de Cristo. Em Cristo Jesus, Deus mantém a criação. Em Cristo Jesus, Deus tem a plenitude para nós. E é isso que Paulo fala, olha, assim como em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as coisas, assim nós fomos para convosco. Nossa palavra não foi sim e não, mas foi segundo Cristo Jesus, foi sim. Bom, gente, e Paulo aqui, ele trata de um ponto, logo depois dessa explicação que ele dá, né, do sim e do não. Por quê? Paulo, ele dá a entender que ele tinha falado para os coríntios que ia fazer uma visita lá, mas ele não foi. Aí parece, gente, a igreja é terrível, só Jesus com a igreja mesmo. E o povo parece que falou assim, lá, tá vendo? Paulo mentiu, falou que ia vir e não veio. Aí Paulo fala aquilo ali, fala assim, olha, eu nunca fui sim e não com vocês. E aí Paulo fala, gente, a razão é que de fato ele não foi visitar a igreja quando ele havia falado. Por quê? Porque a epístola que ele enviou entristeceu tanto aqueles cristãos que ele esperou um tempo de cura. Ou seja, ele esperou um momento que a igreja estivesse restabelecido minimamente para ele então poder compartilhar, gente, não a tristeza que eles estavam naquele momento, mas a alegria, né, de vê-los. Então, gente, Paulo fala justamente isso. Paulo fala que evitou ir a Corinto para que deixasse que o efeito da exortação e do arrependimento, gente, que a igreja, tudo leva a crer que Paulo fala, ela obedeceu o que Paulo tinha falado. E parece que esse opositor de Paulo, gente, que, lembrando, tá, gente, tudo leva a crer que não é aquele de 1 Coríntios, tá? Que Paulo fala assim que, né, teve uma atitude de imoralidade pior do que os não cristãos. Não, é outro caso. Mas a igreja exortou essa pessoa, a igreja se arrependeu e ficou muito triste. Digamos assim, a igreja caiu em si, viu que eles estavam errados mesmo. E aí, olha o que Paulo fala, gente, que interessante, do motivo dele não ir. Mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então, gente, a igreja está passando por um momento de recuperação de um momento difícil. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi. Por isso, gente, essa carta é chamada a carta de lágrimas, né? Com muitas lágrimas. Não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Então, gente, Paulo foi duro, Paulo escreveu uma carta triste, digamos assim, com lágrimas. O povo se arrependeu, o povo se entristeceu. E aí, gente, Paulo fala do perdão. Ou seja, olha, gente, já que vocês fizeram isso, afastaram a pessoa, ou exortaram, ou disciplinaram, né? Não dá para saber o que foi feito, traz ele de volta para a comunhão, sabe, gente? Se vocês perdoaram ele, eu também perdoo. E aí, gente, Paulo tem esse princípio, né, de que o arrependimento sincero daquela pessoa que foi o alvo principal da carta deve ser seguido de quê? Perdão e restauração. E olha que interessante, gente, a gente estava até falando aqui, né, como que em momentos da nossa vida, da igreja, a gente passa por tristezas, né, mas Paulo dá a entender o quê? Olha, gente, depois que houve alguma desavença, como naquele caso, e houve arrependimento, restaura a pessoa, perdoa. Por quê?
Porque essa amargura, digamos, se ela permanecer, o diabo vai tomar a oportunidade disso. E aí, gente, que vem aquele versículo, né, que a gente conhece, assim, para não ignorar os ardis de Satanás. E Paulo fala: a quem perdoardes alguma coisa, ou seja, aquele que ofendeu, vocês disciplinaram. Agora que vocês perdoaram, gente, também eu perdoo. Então vejam que a coisa era com Paulo. Por isso que tudo leva a crer que não era aquele caso de imoralidade, era um caso de desafio da autoridade apostólica de Paulo na igreja. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê, gente? Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, gente, aplicação para a nossa vida, né? Gente, teve alguma questão com alguém, né? Alguém fez alguma coisa, ofendeu, essa pessoa se arrependeu, houve perdão? Não, houve arrependimento genuíno, gente? Perdoa. Não deixa, digamos assim, a tristeza continuar inundando o coração. Por quê? Porque Paulo dá a entender que o diabo se aproveita dessa amargura, né? Desse amargor da alma, e ele, ardiloso como é, pode fazer isso virar uma coisa bem pior. E aí, gente, Paulo ele chega num ponto da epístola que ele traça distinções entre aqueles que têm a Cristo Jesus e os que não têm a Cristo Jesus. E aqui, gente, uma metáfora que Paulo traz é a do perfume, né? Aquela metáfora do perfume, ela entra aí. É nesse contexto, né, de Paulo falar sobre a sua autoridade, de perdoar aquela pessoa. Então, gente, Paulo fala dos contrastes entre aqueles que têm a Cristo e os que não têm a Cristo. E Paulo fala isso quase que com uma forma de consolar a igreja em Corinto. Olha, gente, vocês passaram por um momento difícil, mas saibam, né? Quem tem a Cristo, gente, exala, né, o perfume de Cristo. E Paulo fala isso de uma forma muito rica, né? Por quê? Porque o perfume de Cristo, ele tem, digamos, dois tipos de expressão, né? Para aqueles que têm a Cristo e aceitam o Evangelho, é um perfume de vida, né? De alegria, de paz. E para aqueles que rejeitam o Evangelho, é um perfume de quê? De morte. Interessante isso, né? Ou seja, se o Evangelho é pregado e as pessoas não recebem a Cristo e o favor da graça de Deus que é ofertado em Cristo, digamos que a situação da pessoa depois que o Evangelho foi pregado é uma situação ainda pior. Paulo dá a entender isso, o Evangelho dá a entender isso, tá? Então, gente, Paulo diz exatamente isso. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o quê? O bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ou seja, gente, o Evangelho de Cristo é uma luz que traz responsabilidade, né? E esse conhecimento do Evangelho, gente, tem um autor chamado Blaise Pascal. Gente, um autor cristão, assim, pode ler sem medo, tá? Porque Pascal, ele era parte de um movimento, na época da Reforma Protestante, que se chamava jansenista. E os jansenistas, gente, se aproximavam muito da teologia protestante, muito. Então, assim, você lê a obra de Pascal, é ler algo de um cristão muito bíblico. E ele fala isso, que o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, olha que interessante, gente, e lembra isso aqui que Paulo está falando. O conhecimento de Deus em Cristo Jesus é o conhecimento de Deus por meio do Redentor. Por meio do Redentor. Como assim, Rodolfo? Porque Deus poderia ter se revelado, abrindo os céus, manifestar a sua glória, né? Todo mundo. Pascal fala assim, não, gente, conhecer a Deus como Redentor exige dois conhecimentos simultâneos. Olha que interessante, gente. Primeiro, que Deus existe e Ele nos ama, ou seja, Ele vem ao nosso encontro. Mas, gente, a gente não conhece o Redentor só com esse conhecimento. Pascal fala, porque reconhecer o Redentor é reconhecer que você precisa de quê? De redenção.
Quem não chega a Cristo Jesus pelas portas do arrependimento, pelas portas do eu preciso ser salvo, ele não conheceu a Deus. Então Pascal fala que Deus se oculta do ser humano, que é orgulhoso. Para quê? Para abater o orgulho do ser humano. Por isso, Pascal vai dizer, Deus se revela por meio do Redentor, por meio da cruz, porque na cruz nós conhecemos o amor de Deus e nós conhecemos a nossa miséria, porque a cruz é por causa da nossa miséria, da nossa culpa, do nosso pecado. Então, digamos assim, o que Paulo está falando ali é que o Evangelho tem cheiro de morte, por quê? Porque ele revela a majestade de Deus, mas aqueles que rejeitam a Cristo, eles não reconhecem que eles precisam de salvação. Eles não reconhecem. Fala assim, não, bonito isso aí, essa mensagem, a cruz, né? Mas assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Paulo fala assim, olha, para esses o perfume bom de Cristo é o quê? É um cheiro de morte. Porque de fato a luz brilhou e a pessoa virou as costas para essa luz. Olha, e aí Paulo fala que a sinceridade do seu ministério, lembre-se, gente, esse tema vai voltando, né, nessas primeiras páginas ou capítulos da Epístola aos Coríntios, e Paulo diz mais uma vez, né, que ele exala esse perfume do conhecimento de Cristo. Por quê, gente? Porque ele é sincero em proclamar este conhecimento, né? Então ele fala logo depois, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Gente, Paulo tinha muita confiança, né? Assim, não é que ele confia nele, mas ele confia de que ele está seguindo a Jesus mesmo. Então, gente, uma coisa é a gente ter orgulho das nossas capacidades, outra coisa é a gente, digamos, nos orgulhar do que Deus faz através de nós, né? Falar assim, puxa vida, se Deus está me usando para essas coisas, é porque realmente o perfume dele está em mim, digamos assim. E Paulo fala isso claramente, ele fala assim, ó, vocês querem maior prova do meu apostolado do que a forma que eu ajo entre vocês? De não tirar nada de vocês, de não ter nada que eu poderia usar vocês por alguma razão, eu só me dei, né? Eu só me, digamos assim, eu gastei minha vida a favor de vocês. Esse é o ponto, é a autoridade do apostolado de Paulo. E aí, gente, nós chegamos nesse trecho também riquíssimo, né, da metáfora das cartas. Então, gente, nós temos aí, ó, perfume, nós temos carta, né, nós temos consolo. Paulo está aí trazendo muita riqueza nessas os primeiros capítulos de Corinto, 2 Coríntios. Contra os judeus que se gabavam, gente, de cartas de recomendação dos poderosos, o que Paulo fala? Aquilo que eu antecipei, eu falei no início, né? Eu falei, gente, eu não preciso de carta de ninguém. Gente, Paulo o ministério dele é tão poderoso, né? Por quê? Ele fala assim que até os apóstolos de Cristo lá em Jerusalém, ele tipo assim, ele foi lá conhecer o povo, mas falou assim, não acrescentou muito não. Digamos assim, o chamado dele foi tão direto por Deus, né? Jesus apareceu para ele e falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Depois Paulo fala que Jesus falou com ele também, né? Agora vou te levantar para saber o quão importa sofrer por amor do meu nome. Então, gente, Paulo teve um chamado direto de Deus. E Paulo fala isso, né? Fala assim, gente, esses judeus aí, né, igual Paulo era, vão lá, né, pega lá Gamaliel, sumo sacerdote, Caifás. Imagina, gente, um judeu com cartas de Caifás. Falando assim, eu venho aqui em nome de Caifás. E o povo todo achava, nossa, né? Paulo fala assim, olha, gente, eu não me gabo de carta de recomendação nenhuma, tá? Eu não preciso de carta de recomendação. Então ele fala isso aí, ó. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós mesmos? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha só, gente. Ou seja, olha o que Deus fez nas suas vidas por meio do meu ministério. A carta que eu tenho para me recomendar a Deus são vocês. Vocês são a carta de Deus. Vocês refletem a autoridade de Deus do ministério apostólico. Ora, gente, isso é muito importante hoje, né? Está tendo muita polêmica aí de
crente virando católico, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, é o tópico do momento aí, né? Mas, gente, é muito bom a gente ter esse tipo de posição apostólica de Paulo, né? O que Paulo fala? Olha, gente, a maior prova de que Deus está fazendo uma obra é o fruto na vida das pessoas. Veja o que está acontecendo com vocês. Ou na época dos apóstolos, né? Quando o Espírito era derramado, os apóstolos sabiam que Deus estava no negócio. Quando Pedro foi pregar para Cornélio, gente, todo temeroso, né, ele tinha recebido a visão, Atos capítulo 10. Quando Pedro fala de Jesus Cristo, Cornélio crê, e o que acontece? O Espírito é derramado, eles começam a falar em novas línguas. Gente, eu não tenho essa doutrina pentecostal, tá? Que para o cara ter o Espírito Santo tem que ter falado em... Não creio que isso é bíblico, tá? De fato, no Novo Testamento, falar em novas línguas era um sinal muito forte de que a pessoa tinha recebido o Espírito, tá? Mas em nenhum contexto da Bíblia, gente, isso é doutrina. Nenhum contexto. Ou seja, se você não falou em línguas, você, digamos assim, não é batizado do Espírito Santo. Não, gente, eu já fui pentecostal há muitos anos, sabe? Que isso aí gera muita confusão na mente de muita gente. Então, gente, o que Paulo fala? Fala o seguinte, olha, não tem ninguém com autoridade, assim, digamos, chegar aqui com a carta de Pedro, de recomendação, como assim? Né? A igreja depois fez isso, né, católica. É o Papa que dá autoridade. Paulo fala assim, olha, a minha autoridade é o que Deus está fazendo na vida de vocês. Vocês são a carta de recomendação. E Deus, gente, está escrevendo essa carta por meio do coração de vocês, pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que está escrevendo no coração de vocês aquilo que Deus quer. Essa é a recomendação. E ele continua, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha só, ministrada por nós, e sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita. Isso aqui é muito importante, gente. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Gente, qual aliança bíblica que é representada por tábuas de pedra? Aliança mosaica, né? A lei de Moisés. Então, gente, Paulo está claramente aqui refutando os judaizantes. Porque Paulo fala, olha, enquanto... Gente, Paulo era judeu dos judeus, né? Nisso ele se orgulhava, né? Ele falava mesmo, gente, eu era fariseu dos fariseus, estudei aos pés de Gamaliel, tipo assim, tudo que você pode esperar de um bom judeu era eu. Agora Paulo fala assim, gente, esse ministério que Deus tem agora não é uma carta com tintas escrita em pedra. É o quê? É Deus escrevendo dentro dos seus corações. Gente, estava lá Ezequiel e Jeremias, qual que era a promessa de Deus para o povo de Israel? Eis que farei convosco uma nova aliança. Tirarei vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne para me amar. Gente, a nova aliança é o Espírito em nós. A nova aliança é o Espírito de Deus habitando em nós e tornando o nosso coração, gente, né, com os nossos erros e tropeços, mas tornando o nosso coração amigável a Deus, amante da vontade de Deus, até o ponto, gente, que a gente pode se ajoelhar e falar assim, Deus, eu amo a sua vontade. Gente, a nossa vida inteira a gente vai lutar contra isso, mas a obra do Espírito em nós é essa. E Paulo fala assim, olha, gente, essa aliança que chegou com Jesus Cristo, gente, isso é uma aliança de vida, não é aliança... E aí Paulo começa a falar da lei como uma aliança de morte. Por que a lei era uma aliança de morte que Paulo fala? É uma graça de Deus a lei. Só que a lei, gente, não tem poder de salvar. Por isso que Paulo chega aqui à conclusão de que a lei dada a Moisés, ela é o quê? Ela é um tutor, ela prepara o caminho para a chegada do Evangelho. Porque pela lei, ninguém muda o seu próprio coração. Gente, Romanos capítulo 7 e 8. Quanto mais eu tentava praticar a lei, mais eu via que eu não conseguia. Aí o que eu fiz? Desesperei. A lei é ruim? Não, a lei é boa. Só que a lei não gera o quê? Não gera mudança de coração. A lei não cria novos homens, novas mulheres. E aí Paulo chega a essa conclusão de que aquele ministério da letra, tá, gente, que ele vai falar logo depois aqui, o ministério da letra, gente, ele não tem o poder do Espírito que muda realmente nossas vidas. E Paulo fala isso claramente, olha, mas com o Espírito do Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, gente, Paulo está claramente aqui refutando judaizantes que se gabavam de autoridade, de cartas de sumo sacerdote. Tem hoje isso ainda, né, gente? Na igreja ainda tem isso aí. Eu vim aqui em nome de fulano de tal. Paulo fala assim, não, gente, minha autoridade está aí, ó, o que Deus fez no meio de vocês. Então, gente, Paulo vai e critica mais ainda o ministério da lei. Por quê? O ministério da lei teve uma glória. Moisés, de alguma forma, ele contemplou a glória de Deus, né? Deus colocou Moisés na fenda da penha e só deixou Moisés ver o quê? As costas de Deus passando. Mas, gente, em Êxodo fala isso, que Moisés ele desceu do monte e a face dele o quê? Brilhava. E aí, gente, Paulo é genial, né? Ele fala assim, olha, gente, a face de Moisés brilhou vendo a glória? Brilhou, mas aquela glória desvaneceu. Ninguém via a face de Deus em Moisés mais. E aí Paulo fala isso, né? E fala o seguinte, olha, a glória que nós temos em Cristo é outra, é a glória que vem do Espírito e que permanece em nós. E aí, gente, nesses versículos que seguem em 2 Coríntios, capítulo 3, 6 a 10, Paulo fala o seguinte, o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança. Então, gente, quando Jesus reparte o pão, toma o cálice, fala o quê? Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Então, gente, todas as alianças anteriores, elas apontam para Cristo. Todas antecipam o que Cristo vai fazer. Mas quando Cristo faz a sua aliança, gente, claramente, né, ele fala o seguinte, olha, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, nós vamos participar desse pão, que é a carne dele, desse vinho, que é o sangue, até que ele retorne e nós encontremos com Cristo na glória. E esse testamento, gente, não é da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, parênteses importante, tem muito crente que usa isso aí para falar que estudar muito e ler muita Bíblia gera gente, no meio pentecostal, então é uma maravilha, né? A pessoa estuda muito a Bíblia, tu fala assim, irmão, a letra mata, né? Você precisa só do Espírito. Gente, Paulo não está falando nada disso aqui. Paulo está falando que o que mata? A aliança da lei, escrita nas letras, né, com tinta em pedra. Paulo está falando claramente isso. Uma aliança tem na letra o seu poder, a outra aliança tem o quê? No Espírito de Deus o seu poder. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha o que Paulo chama, gente, a aliança mosaica, ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, lembra, gente, que o monte estremeceu, Deus falou, não toquem o monte, e o povo falou assim, fala para Deus parar que a gente não vai aguentar de tanta glória, né? Se o ministério da morte em letras de pedra vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era o quê? Transitória, né? A glória de Moisés foi desvanecendo. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, olha, gente, Paulo chama de novo, a aliança mosaica era uma aliança de condenação, era uma aliança para levar as pessoas a saberem que o pecado não era resolvido pela própria lei. Por isso, todo o sistema é sacrificial. Por isso, o que lidava com o pecado do povo era o quê? O sangue derramado de animal limpo, perfeito. Por quê, gente? Isso estava apontando para quem? Para Cristo. Por isso que quando João Batista vê a Cristo, ele chama a Cristo de quê? Eis aí o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso em Hebreus fala que tudo aquilo que havia na lei era o quê? Sombra, que somente apontava para o que Cristo veio fazer. Porque, gente, o problema que a Bíblia coloca, que é o problema fundamental na nossa vida, é que nenhum de nós conseguiu ser justo diante de Deus. Nenhum de nós. Depois de Adão, gente, só tristeza e decepção. E Deus vai lá e busca, e Deus chama, e Deus vai e renova a misericórdia. Então, gente, o que Jesus fez por nós? Não foi um animal derramado, que era sombra.
Jesus viveu a vida justa, e assim como nós todos caímos em Adão, tem Romanos capítulo 5, a justiça de Deus na vida de Jesus Cristo, ela é aplicada a quem? A cada um de nós. Então, gente, por isso que Jesus até é batizado por João, né? João Batista fala assim, como assim você vai ser batizado? Né? O batismo é para arrependimento. O que Jesus fala? João, faz assim porque cabe cumprir toda a justiça. Então, gente, quando Jesus vive uma vida perfeita, sem pecado, ele está o quê? Falando com o Pai o seguinte, olha, aquilo que nenhum homem conseguiu, eu consegui. E a vida que Cristo tem e a ressurreição que Ele tem, Ele distribui e compartilha com aqueles que estão nele, em fé. Gente, o Evangelho é isso. Então, gente, o que Paulo fala é exatamente isso. Fala, gente, aquela aliança de Moisés, ela não mudava ninguém. O povo ia lá, toda hora era o quê? Sacrifício, sacrifício, sacrifício. É igual na nossa vida, né, gente? Perdão, Senhor, pequei, perdão. E o que nos restaura? É saber que o quê? O sangue de Cristo Jesus nos cobre. Que quando Deus olhar, gente, para a gente, né, no juízo final, digamos assim, ninguém vai se gloriar no que fez. Qual que vai ser a nossa glória? A minha vida está no teu Filho, Pai. Eu creio nele. A minha vida é de Jesus Cristo. E aí Deus vai... Por isso, gente, o ministério de Cristo é o ministério da justiça, que a Bíblia diz. Então, gente, continuando ali. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta... Não, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Gente, isso aqui é muito importante. Ministério da Justiça. Tem um momento histórico na história da igreja, gente, que Lutero... Vou falar isso aqui para a gente terminar. Gente, Lutero era atormentado pelos seus pecados. Para quem já leu algo da biografia de Lutero, gente, ele era um monge agostiniano, vivia, gente, celibatário, vivia dentro do monastério, e ele ia confessar os pecados dele 10 vezes por dia. Staupy, que era o nome do confessor. E ele falava assim, Lutero, para com isso, meu filho, não é possível, 10 vezes por dia. Eu falava, mas eu não consigo, tudo que eu tento fazer, eu tenho uma noção de que Deus é justo demais, é santo demais, eu não consigo agradar a Deus. E aí, gente, o Lutero, ele passou a ler a Bíblia, né? Ele tinha acesso à Bíblia dentro do monastério, e ele lia Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. E Lutero ficava assim, gente, mas assim, Deus já é santo, justo, né? Está lá a lei de Moisés toda, Deus puro, santo. E o Evangelho revela mais justiça ainda, sabe? Parece que Deus é mais justo, mais rigoroso. E aí, gente, ele teve a experiência, que ele fala que é a experiência de descobrir a graça de Deus, que foi o quê? Quando a Bíblia diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, não é, gente, que Deus é justo. Não é isso que ali está sendo falado. Está sendo falado o quê? Que a justiça que Deus requeria de mim, de você, por causa da sua santidade, o seu amor, a sua graça, no Evangelho essa justiça é realizada. Ou seja, Jesus cumpriu aquilo que Deus sempre requereu da humanidade. Uma vida vivida em amor, em fidelidade, em serviço. Então, gente, no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus realizada em Cristo Jesus. É como se Deus falasse, olha, eu estou satisfeito pelo sacrifício do meu Filho. E nós somos o quê? Justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, gente, Paulo fala isso. A aliança da lei, da letra, não salva ninguém. É uma aliança de morte, porque ela só aponta o nosso pecado. Mas em Cristo Jesus nós temos o quê? A justiça de Deus sendo realizada. E aí, gente, quando a gente crê nesse Jesus, que Lutero falou, né, na experiência dele, quando eu entendi que ali era a graça do que Jesus fez por mim, e não a justiça de um Deus rigoroso, é como se os portões dos céus tivessem se aberto, gente, e eu entrei naquele céu e tudo se tornou glória. Por quê? Porque ele descobriu que em Cristo Jesus nós temos, gente, a justiça de Deus já foi feita em Cristo Jesus. Por isso a gente deve o quê? Permanecer nele.
Por isso, o amor de Cristo deve nos constranger, porque não tem outro caminho para agradar a Deus. É Jesus, é só Jesus e o que Ele fez. E Paulo fala isso aqui. O ministério da letra, sem perdão de pecados e sem graça, é um ministério de morte. Mas quanto mais a glória de Cristo pelo Espírito em nossos corações, gente, por meio daquele ministério que é o ministério de justiça. Amém, irmãos? Olha aí, gente. Nós estamos em capítulo 3 de 2 Coríntios. A aula que vem já vou começar, viu? Não vai ter introdução não, gente. É começar a gente partindo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é como o Senhor diz, é o martelo que esmiuça a penha, ela é a espada, Deus, de dois gumes, ela faz nos reconhecer a necessidade que nós temos do Senhor. Pai querido, te agradeço por essa noite, pela bênção do Senhor sobre todos que vieram aqui neste feriado, Pai, e que separaram um tempo das suas vidas para aprender mais o Senhor. Que a Tua verdade venha nos confortar a cada dia, nos confrontar também e nos consolar, como o Senhor nos disse essa noite. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.